Muito boa noite, meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco e todos aqueles que acessarão o nosso canal para assistir depois, né, a nossa gravação. Então, sejam todos muito bem-vindos, que nós estejamos bastante atentos para a mensagem do Cristo nessa noite, que nós estejamos vigilantes nos nossos pensamentos e que participemos ativamente, porque hoje o nosso estudo é com Júlio Filho, e trazendo o tema Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E aí, como uma pergunta para que a gente, né, reflita e participe. Como ser justo nos dias de hoje? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo com uma canção que ele compartilhará e em seguida a nossa prece. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até
fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E com essa mensagem, né, inicial, que toca tão fundo os nossos corações, nós vamos colocar na nossa tela mental a nossa imagem do nosso Cristo, o nosso mestre, modelo e guia, que faz a cada encontro desse um pouquinho da nossa fé aflorar. A música nos concita a crer que nós não estamos sozinhos, a lembrar, né, melhor dizendo, que nós não estamos sozinhos, que apesar das turbulências do nosso dia a dia, Deus está conosco, os nossos amigos espirituais cuidam de nós. Então nós te agradecemos, Senhor, por esse cuidado, por essa oportunidade que nós criamos, né, e buscamos, estando aqui, ainda que virtualmente, ainda sem poder nos encontrar, mas nós viemos buscar, Senhor, robustecer a nossa fé. Com essa mensagem que Kardec compilou para nós, o teu evangelho, que é a vida, né, que nós buscamos melhorar, nós buscamos viver da melhor maneira possível os teus ensinamentos. Muito obrigada, Senhor, por estes momentos que vamos passar, que nós possamos extrair, Senhor, o melhor dessa mensagem que será trazida pelo nosso companheiro Júlio Filho, Senhor, que ele seja inspirado, intuído e acompanhado, Senhor, após a sua dedicação em trazer para a gente a mensagem da noite. Muito obrigada, fique com cada um de nós, Senhor, nos auxiliando e que todos nós estejamos atentos para extrair o melhor da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Júlio Filho, então, é com você. Muito obrigado. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Estimadas confreiras, confrades, meu cordial boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus inunde os nossos corações. Quando nós sentamos e iniciamos as nossas pesquisas, com vistas a esse nosso tema da noite, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, nós iniciamos as pesquisas e nos detivemos, porque já estava próximo de nós, já estava ao nosso lado, no livro O Sermão do Monte, de Sérgio Luiz da Silva Lopes, e nos detivemos por quê? Porque nós já conhecíamos o livro, nós já havíamos constatado no nosso primeiro trabalho, Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu, nós tínhamos constatado que a abordagem que o Sérgio Lopes faz das bem-aventuranças é tão interessante, tão lógica, que, a princípio, nós selecionamos esse trabalho dele para ser a principal fonte do nosso trabalho, desse nosso estudo da noite. De fato, o livro é muito ilustrativo e nós até, inclusive, recomendamos a leitura. Mas aí depois nós pensamos, né? Não é bom ficarmos com uma só opinião. Então, pensando nisso, eu avancei um pouco mais na pesquisa, fui lá para o Google e consultei um pouco mais, encontrei um texto tratando desse nosso tema, também desse nosso tema, assinado por uma pessoa que assina Irmã, deixa eu botar o nome dela aqui, Irmã Delci Franzen, também muito ilustrativo, muito interessante o texto. E aí eu fui pesquisar para ver de quem se tratava.
e eu observei que trata-se de uma pessoa muito envolvida no movimento católico de Brasília, com intensa atividade na área social, e aí essa experiência a referendou para que o texto dela também servisse de fonte para esse nosso trabalho. Dessa forma, esse nosso encontro ele tem como pano de fundo o livro do Sérgio Lopes, O Código do Monte, e o texto da irmã Delcy Franzen. Nós vamos desenvolver o nosso tema da seguinte forma, veja só. A apresentação do tema, que é esse nosso momento em que nós nos encontramos agora. Depois, nós vamos tecer umas considerações iniciais à guisa de introdução. Posteriormente, nós vamos responder uma das perguntas que nos foi proposta pela direção de estudos espíritas da nossa casa, e que a pergunta é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, sob que ponto de vista? E para responder esse item, nós o dividimos em 3 subitens. O primeiro, o contexto histórico. O segundo, sede e fome. Então, como entender o contexto histórico? Sede e fome, sob que ponto de vista Jesus tratou dessa questão? Justiça, como Jesus entendia, como foi a colocação de Jesus nesse termo justiça, naquele tempo, naquela ocasião. Passado esse ponto, nós vamos passar por um outro ponto, já caminhando para as nossas considerações finais, Jesus, o caminho. E aí, as nossas considerações finais, como eu estava explicando aqui antes para a nossa irmã Tereza, ela será desenvolvida por todos nós, hoje, aqui. Então, vão se preparando, vão tomando nota daquilo que entender que é relevante, para que a gente possa, então, desenvolver as considerações finais do trabalho, todos nós juntos. E onde nós queremos chegar com essa nossa conversa da noite? Tudo na vida tem que ter um objetivo. E o nosso objetivo hoje é dilatar a nossa compreensão acerca do tema que nos foi proposto. E, quiçá, nós conseguimos, partindo do que já foi construído, partindo do que foi trazido pela Delcy Franzen, pela irmã Delcy Franzen, partindo do conhecimento construído por eles, quem sabe nós possamos construir um conhecimento, produzir um conhecimento novo. Essa é sempre a minha esperança. O meu propósito é sempre produzir um conhecimento. Então, a nossa ideia é essa. Então, para a gente começar, como nós prometemos, aqui como introdução, a guisa de introdução, eu lembro que eu afirmei recentemente, né, aqui mesmo, nesse nosso encontro, que eu nunca havia estudado o Sermão da Montanha como nós temos estudado aqui em nossos encontros. E à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai caminhando, a gente observa, com relação às bem-aventuranças, a gente observa que não há lição mais revolucionária, nem mais importante do que as bem-aventuranças. Essa é a grande verdade. As lições do Cristo, como tudo na vida, quanto mais a gente estuda, mais a nossa compreensão se dilata, mais a nossa visão se amplia. É claro que o amadurecimento contribui bastante para esse crescimento. Como no dizer de Haroldo Dutra, por exemplo, nenhum texto evangélico comporta interpretação unívoca e pessoal. Todos permitem uma multiplicidade de abordagens, cabendo ao intérprete a fundamentação das suas escolhas interpretativas. Veja, meus irmãos, isso não é maravilhoso? Não é?
todos, como é que ele diz, permite uma multiplicidade de abordagem. E com a abordagem que é feita por A, com a abordagem que é feita por B, com a nossa... com o conhecimento que nós vamos sedimentando à medida que nós vamos estudando, e com o conhecimento trazido, com as abordagens feitas por outros intérpretes, nós vamos crescendo, nós vamos acumulando saber. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso, meu irmão. Mas essa compreensão dilatada faz com que a lição de Jesus, em determinadas circunstâncias, soem para nós como uma proposta desafiadora. E por que não dizer? Geradora de conflitos. Vejam o que nos fala, por exemplo, Sérgio Lopes, o autor do livro, que serve de base para a nossa conversa da noite. Ele, referindo-se a Jesus, ele fala para nós, ele propõe a mansidão num mundo de atribulações, paz em meio às nossas guerras, simplicidade e humildade, onde a proposta humana continua a ser o sucesso. E nós acrescentamos aí, o sucesso a qualquer custo, a qualquer preço, mesmo que para isso temos que pisar na cabeça dos outros. Mas a sociedade nos passa esse tipo de informação. Indica a limpeza de coração e atitudes pacificadoras, onde as palavras de ordem seguem sendo a malícia, a esperteza, a destruição. Eu até diria mais, a vantagem em tudo, o eu, depois eu de novo, não é? Então, as lições de Jesus vão exatamente na contramão do que a sociedade nos impõe. Então, vejam, dá ou não dá um nó na nossa cabeça? Afinal de contas, que tipo de ser humano era Jesus que traz para nós uma nova ordem social? Que tipo de ser humano era Jesus que propõe uma reviravolta antropológica? Ele fala de um mundo onde importam as virtudes, onde as pessoas se diferenciam pelas atitudes, pelo comportamento, pelo sentimento. O Sermão do Monte é exatamente uma proposta para a aquisição dessas virtudes. Citamos mais uma vez Haroldo Dutra, quando ele diz para nós, o Sermão do Monte é um código ético-moral de alcance universal, que para nós representa vigorosa declaração de princípios com vistas à regeneração de todo mundo. Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui acerca dos princípios, né? Nós já aprendemos que princípio é a fundação, o alicerce, princípio é a base. Então, ele diz para nós, representa uma vigorosa declaração de princípios, de base, de fundamentos, com vistas à regeneração de todo mundo. E é exatamente por isso que nós precisamos aprender a esmiuçar as lições do Mestre, buscar a melhor interpretação, dilatar a nossa compreensão. Mas tudo isso nós precisamos fazer com muita responsabilidade. E a proposta de Jesus, realizada no Monte das Oliveiras, que nós recebemos a incumbência de tecer algumas considerações hoje, é a respeito da sua promessa para os sedentos e famintos de justiça. Então, como foi colocado pela direção da nossa, pela Diretoria de Estudos Espíritas da nossa casa, a Sociedade Espírita Estrada de Damasco, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, sob que ponto de vista? Então, como nós prometemos, nós vamos começar observando o contexto histórico.
Porque o primeiro passo para nós entendermos as promessas do Cristo é analisando o contexto, situando-nos no contexto em que essas lições nos foram proferidas. Há que ser assim em quaisquer situações em que se analise um período histórico. Como entender, por exemplo, a passagem do livro de Reis, onde o profeta Elias, numa competição realizada no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, para mostrar para o povo quem era o mais poderoso, e saindo ele vencedor dessa competição, ele promove uma chacina às margens do rio Quizon, deixa eu botar aqui, transformando o rio num verdadeiro rio de sangue. Como entender? Hoje, essa situação é inconcebível para nós, inaceitável. Mas, para aquele período histórico, isso era comum. Executar os derrotados era comum. Quem é que não lembra dos filmes antigos, da Roma antiga, em que, naquelas arenas de Roma, onde haviam as competições, os jogos, ao final, o vencedor parava com a lança sobre o derrotado, vencido, e aí vinha aquele gesto, né? Assim. E aí botavam aquela pressão para baixo, e o vencedor, então, executava o vencido, e o povo vinha ao delírio. Era comum a execução dos derrotados. E nós nem precisamos ir tão longe. Durante mais de 300 anos após o descobrimento, nós convivemos com a escravidão, né? E o escravo era propriedade do senhor, e este podia tirar-lhe a vida por motivos que hoje nós consideramos motivos fúteis, mas que naquele contexto histórico era plenamente justificado. Então, eu repito, para que nós possamos compreender um contexto histórico, nós precisamos nos situar naquele período da história, né? Então, para que nós possamos nos situar num período histórico, nós trouxemos aí um mapa da Palestina ao tempo de Jesus, ou daquela região da Palestina ao tempo de Jesus, onde nós podemos ver pela imagem que a Palestina ela era encravada, está vendo? Encravada no meio de vários desertos, no meio do deserto, numa região árida, extremamente árida, totalmente desértica. Lá não existia água como nós estamos habituados, né? Exatamente por conta disto, a Palestina ela se desenvolve às margens do Rio Jordão. Mais precisamente, a margem a oeste, né? onde se seguirmos perpendicularmente ao rio, nós vamos nos conduz para o mar Mediterrâneo. Então, essa região aqui foi uma região que melhor se desenvolveu, né? Essa imagem aqui nos mostra melhor como a coisa aconteceu. E os senhores podem observar que aqui, olha, as representações do desenho das dunas de areia do deserto significa dizer que para qualquer lado, né, que se movimente, para qualquer lado que se faça um deslocamento de uma cidade para outra, nós tínhamos, as pessoas daquela ocasião tinham que atravessar desertos, fazer deslocamentos por deserto. Qualquer se fosse a situação em que se saísse do perímetro urbano, logo nós encontraríamos regiões desérticas, áridas e, por que não dizer, um solo hostil, inóspito. Significa dizer que quem quer que não estivesse devidamente aprovisionado para atravessar esses desertos, morria, né? Passava
sede e fome. Corria o risco de morrer de sede e fome. Por isso, a expressão sede e fome, nessa ocasião, tinha um outro contexto, nós vamos ver, né? Uma outra concepção. Todos nós sabemos que sede e fome são necessidades basilares do organismo que, se não forem saciadas, a própria vida se extingue. Por conta dessas circunstâncias, ou por conta mesmo das circunstâncias daquela região, as expressões fome e sede têm lá uma conotação especial. Envolve sentimento, envolve emoção, sentimento, geralmente, sentimento ruim, sofrimento, dor, mas também sentimento, emoção, como nós dissemos. É alguma coisa meio místico. Fome e sede, naquela região, ao tempo de Jesus, significava, como no dizer da irmã Delcy, uma experiência profunda do ser humano. Indicavam aquelas pessoas dotadas de um sentimento profundo, não um sentimento superficial e passageiro, mas um sentimento profundo. E aí nós acrescentamos um sentimento profundo de mudança, de transformação, que alguma coisa aconteça que mude o estado de coisas em que eles estão, em que aquelas pessoas vivem. E tanto isso é verdade que os textos sagrados estão pontuados dessas expressões. E nós selecionamos alguns para que os meus amigos e as minhas amigas participem do nosso estudo. Está todo mundo muito calado. Eu acho que foi a maneira que eu direcionei o trabalho. Então, vamos lá. Os textos sagrados, para que vocês observem. Olha, só para a gente entender as conotações de sede e fome ao tempo de Jesus na Palestina. O primeiro está em Amós 8:11. Alguém, tia Jaque, leia para nós, por favor. Virão dias em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Então, vejam, né? Fome e sede sempre pontuada nos textos sagrados. Por favor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha que interessante, né? Fome e sede aqui na primeira passagem, né, do texto sagrado, fomos nós que acrescentamos, é um grifo nosso, porque fica subentendido, mas aqui nós precisávamos que ele aparecesse. E nessa próxima passagem, eu mesmo vou fazer a leitura, porque é uma passagem que eu gosto muito. É uma passagem em que Jesus encontra com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó. E Jesus pede a essa mulher que lhe dê água. Mulher, dá-me de beber. E a mulher vira-se para Jesus e como? Você, sendo um judeu, dirige a palavra a mim. Como você, sendo um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E aí Jesus diz para ela, mulher, se soubesses quem te pede água, qualquer um que beber desta água, e Jesus está se referindo à água do poço de Jacó, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Como está todo mundo muito calado, eu vou pedir, eu não consigo ver os nomes de quem está presente, por favor. Dos faladores, dos mais faladores, meu amor, fala para mim, quem é que está presente? Estão todos aí. Com exceção do André, que hoje é aniversário dele, né? Mas Tereza, Marcelo, Carminha.
Ah, que São os bom. mais faladores. Eliane, Maria Paula. Ah, que beleza. Então eu vou pedir a Marcelo, que é parceiro, para que ele diga para nós como ele entende esses termos que nós colocamos aí em azul e em vermelho. Né? Ah, tá. Maria Tereza levantou a mão. Que ótimo. Primeiro o Marcelo, depois a Tereza. Como é que ele entende essa fome e sede em azul, em vermelho? Que conotações está sendo dada aí? Por favor, Marcelo. Eu acredito que a sede que se fala do azul, da mulher samaritana, é da necessidade física, fisiológica, muito natural nossa. Mas quando ele fala da sede, nunca terá sede em vermelho, ele fala das coisas espirituais que transcendem o físico. Porque quem convive, tem intimidade com Jesus, se sobrepõe a todos os desafios. Aqueles que estão apartados, seja lá por qual a opção, eles têm sempre sede, estão sempre em estado de necessidade. É isso que eu penso. Muito bem. Marcelo, você teve acesso à minha palestra antes? Como é que foi esse negócio? Maria Tereza Tabosa, traga-nos, por favor, as suas considerações. Boa noite a todos. O que me chamou a atenção, aliás, muitas coisas me chamaram a atenção, né? Mas, já que a gente está agora na tela de fome e sede, essa primeira, virão dias em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Nem todas como a doutrina espírita, ela não é determinista, ela não... as coisas não acontecem porque foram determinadas que tenha que acontecer, mas as coisas se afunilam para que aconteçam devido às más escolhas das nossas vontades, do nosso livre-arbítrio. Eu tenho uma convicção muito grande que, nesse momento, a gente está passando por essa sede e essa fome, né, de ouvir a palavra do Senhor, nesse momento. Guarda um pouquinho para a conclusão, hein? Vamos lá. Porque, só para concluir, porque se a gente for olhar a mídia, né, se a gente for prestar atenção à mídia ultimamente, do comportamento das pessoas, ontem eu vi um comportamento extremamente, que me deixou extremamente triste, extremamente envergonhada, quando foi estourada em São Paulo uma festa, se eu não me engano, com 500 ou 600 pessoas, e um dos participantes olha na câmera e fala: nós estamos aqui porque nós pagamos os nossos impostos, porque nós sabemos o que estamos fazendo, porque nós sabemos que nós estamos levando o vírus para dentro da casa dos nossos familiares, mas nós temos que fazer alguma coisa. Então, isso que eu falei foi palavra dessa pessoa que falou diante das câmeras, na hora que foi apanhado, e isso me deixou com uma tristeza muito grande a que nível a humanidade chegou, né? A sede e a fome da palavra do Senhor, da palavra de Jesus, independente da ramificação religiosa. É a necessidade, né? O quanto as pessoas precisam, né? Eu penso que foi isso que você disse para nós. O quanto as pessoas precisam sentir essa fome e sede da palavra de Jesus. Carmen, da palavra do Senhor, né? Carmen, fala para nós as suas considerações. Eu tenho medo de antecipar alguma coisa, mas você começou falando da mensagem de Jesus, que era conflitante com tudo que estava posto. Por exemplo, Jesus trouxe uma mensagem revolucionária. Por quê? Porque ele propõe
justamente um outro ponto de vista. Esse ponto de vista que você está deixando claro aqui, que ele não se referia à fome física, né, nem à sede, né, de água. Ele propõe uma necessidade vital, sem a qual a gente não vai se sentir saciado, porque são elementos para a nossa alma, que vai além do corpo físico. Quer dizer, ele propõe esse outro ponto de vista, diferente do que reinava, né? Era o reino da matéria. Por isso Jesus chegou lá, né? Os cristos lá chegaram à conclusão que estava na hora dele vir, porque tinha que mudar esse ponto de vista, justamente inverter essa ordem, né? Que a necessidade vital é a fome e a sede da verdade que vai nos dessedentar para sempre. Muito bem colocado. E vocês tocaram exatamente no ponto, né? Nós fizemos aqui umas observações, foi bem ao encontro do que o Marcelo trouxe, do que todos trouxeram, né? A fome e sede que nós destacamos aí em azul, nos textos sagrados, refere-se às nossas necessidades, à necessidade fisiológica, né? Mas a fome e sede que nós destacamos em vermelho, ela tem um significado transcendente, vai muito além, né, da necessidade fisiológica, né? Fome e sede, ao tempo de Jesus na Palestina, tinha uma conotação que transcendia o sinônimo de necessidade fisiológica. E aí, eu estou me baseando agora no texto da irmã Delcy, quando ela diz que essas expressões, quando pronunciadas juntas, elas significam um desejo profundo, um desejo ardente de que alguma coisa aconteça, de alguma coisa se modifique, de transformação. Nós vamos ver muito isso durante aqui essa nossa conversa. Então, dessa forma, saciar as nossas necessidades fisiológicas é fundamental para a existência física. Mas saciar a fome e sede, no sentido que Jesus empregou a essas expressões no Sermão da Montanha, é fundamental para a nossa verdadeira vida, para a nossa vida eterna. Então, fome e sede têm essa conotação mais transcendente, para que nós possamos entender a colocação de Jesus, que quando eu ainda não me preocupava, quando eu estudava, mas muito en passant, essa passagem evangélica, eu não tinha essa visão transcendente dessas expressões. É muitíssimo interessante. Mas, por outro lado, justiça. Jesus fala, fome e sede de justiça. Bem, nós já tivemos oportunidade de lembrar aqui mesmo, nesse maravilhoso espaço democrático de aquisição do saber, que é o tempo de Jesus, a linguagem litúrgica era o hebraico. Mas nas ruas, nas comunicações, de um modo geral, o povo falava o aramaico. E o aramaico, segundo os estudiosos, as pessoas que se debruçam mais nos livros, é uma língua pobre de vocábulo. Consequentemente, em várias situações, um significante tem vários significados. Como nós acabamos de ver nas expressões fome e sede na lição de Jesus, né? As expressões fome e sede na lição de Jesus, que nós acabamos de ver, vai muito além do sentido literal. E o termo justiça? Estaria sendo empregado por Jesus como nós concebemos hoje? O que é justiça para nós hoje? Eu trouxe 3 conceitos de justiça para nós. O primeiro, um conceito de justiça vinculado ao direito. Maria Paula, lê para nós, Maria Paula.
Qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito justo. Então, esse conceito ele está mais vinculado ao direito, né? Ao direito. E nós trouxemos até aí um símbolo da balança, que é um símbolo também do direito. Vamos ver um outro conceito sociológico que também é comum entre nós. Lê para nós, Maria Paula. Conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social, em que há um equilíbrio que, por si só, deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Então, o outro é pequenininho, por favor. O reconhecimento do mérito de alguém. Então, esses são a maneira como nós concebemos, né, a expressão justiça. Vamos em frente. E aí, para que nós possamos ter uma ideia da abrangência que Jesus emprestou a esse termo naquela ocasião, nós vamos analisar umas outras passagens. Eu botei aqui evangélica, mas vamos analisar outras passagens dos textos sagrados. Vamos ver lá. A Eliane, né? Eliane, por favor, são os nomes que eu estou lembrando. Você pode ler para nós? Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Pode continuar? Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, observemos só, né? Nas primeiras passagens evangélicas que nós trouxemos, nós vamos ver que a conotação de justo, consequentemente de justiça, diz respeito à caridade, à solidariedade. Nessa passagem aqui, nós temos que considerar que Jesus não só proclamou as bem-aventuranças, mas vivenciou e vivencia cada uma delas. Né? Então, vejam, quem são aí, nesse texto, os justos? Os justos, aqui, o final da expressão está dizendo para nós, os justos são aqueles que fazem a esses pequeninos. Né? Os justos são os caridosos, os solidários, os fraternos. Tá certo? Concordam com isso? Levantem a mão, por favor. Vamos, então, para um outro contexto, outra passagem evangélica. Eu vou pedir... Dona Regina, eu vi a Dona Regina aparecer aí. Não apareceu? Apareci. Então, lê para nós, Dona Regina. Lê para nós, Dona Regina. Pois não. Mas os príncipes... Deixa eu aumentar um tiquinho, por favor. Pois não. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus.
Vamos lá, mais um pouquinho. E respondendo o presidente, é isso mesmo, né? E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Mais um pouquinho. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Finalmente. Então, Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Marcelo levantou a mão. Antes do Marcelo, então, vejam, né? Considerai palavras de Pilato. Estou inocente do sangue desse justo. Veja, o primeiro justo lá dizia respeito à caridade, à solidariedade. Aqui, justo, ele diz: estou inocente do sangue desse justo. Considerar isso. E aí nós temos que considerar também, como nós começamos a dizer, que Jesus não só proclamou as bem-aventuranças, mas vivenciou e vivencia cada uma delas. Portanto, quando Pilatos diz: estou inocente do sangue desse justo, ele está reconhecendo a magnitude, a virtuosidade de Jesus. O adjetivo justo, nesse caso, não está vinculado à ideia de justiça, vinculado ao direito, como nós geralmente concebemos, mas sim a posturas virtuosas. Percebe-se, dessa forma, que o termo justiça, ao tempo de Jesus, era utilizado com um sentido muito mais amplo do que é hoje. Vamos lá, Marcelo, suas considerações. Na verdade, o amigo já citou, né, que Pilatos pede que conste nos autos que ele havia feito tudo o que era possível e que, como Pilatos era um representante de Roma naquela região, ele não podia ir contra muito o Sinédrio, porque senão eles iam se inflamar e isso podia chegar a Nero, ou melhor, chegar lá ao imperador, e não ia ficar bem para ele. Quando ele percebe que Jesus, na verdade, vai ser crucificado, ele cria uma situação para falar: olha, eu sei que esse cara não fez nada. Ele traz Barrabás. E quem faz, na verdade, a condenação é o próprio Sinédrio, que inflama entre os que estavam ali para que eles falassem e soltassem a Barrabás. Então, às vezes, a gente acha, né? Cara, igual Pôncio Pilatos que lavou as mãos. Não. Lavou as mãos, não. Ele fez o que era possível dentro das condições dele para que Jesus não fosse crucificado, mas ele não ia colocar o próprio cargo dele, né, numa situação comprometedora. Então, é isso aí mesmo, né? Ele pede que conste nos autos que ele é um justo, né, que aquele condenado é um justo que não merecia. E ponto. É verdade, é uma grande verdade. Pilatos, a gente também pode, como disse lá Haroldo Dutra, né, a gente fundamenta as nossas interpretações. Pilatos também tomou aí, como você mesmo disse, Marcelo, uma decisão política, não é? Uma decisão política. Os anciãos, os fariseus, queriam que Jesus fosse crucificado porque as ideias, digamos assim, revolucionárias que Jesus trazia estavam ainda ao encontro dos interesses dele. Então, eles queriam que Jesus fosse crucificado e preparou toda uma encenação, porque a lei dos judeus não permitia que se matasse,
não é? Então, não matar. Então, não, peraí, a lei de Roma mata. Então, vamos criar aqui uma situação. Até Pilatos ficou numa situação difícil, porque ele também interessava a ele, interessava, né? A ele e a Roma os impostos. Então, não podia ele entrar em rota de colisão com os anciãos, com os antigos, que, na verdade, se intitulavam e até mesmo tinha uma influência e se intitulavam guias do povo, né? Guia espiritual do povo, se intitulavam e faziam, às vezes, faziam de fato, se posicionavam como guia do povo. Então, era interessante que Roma fosse unida a eles. Então, não valia a pena ir na contramão para prejudicar a relação de Roma com as pessoas daquela região. Então, por isso, Pilatos lava as mãos e condena Jesus da forma que condenou, mas dizendo assim, olha, eu não tenho muito nada com isso, não, estou fazendo a vontade de vocês. Referindo-se, na verdade, aos anciãos, aos antigos, né? Como disse Marcelo, ao Sinédrio, essa conexão está estável. Mas alguém levantou a mão aí. Acho que foi a Tereza, né, Tereza? Tereza. Meu Deus. Eu diria, Júlio, que foi uma decisão de interesse pessoal, não muito diferente dos dias modernos. A história se passa há mais de 2000 anos atrás e não é muito diferente dos dias atuais. Nós tivemos um exemplo recente, né? Tivemos um exemplo recente aí dos nossos juízes maiores. Tivemos aí exemplo. É que a gente não vai tratar disso aqui. Mas tivemos. Sim. A imprensa, vamos dizer assim, né? A imprensa está sempre nos trazendo informações acerca dos Pilatos modernos, digamos assim. Sim. É isso aí. Obrigada. Desculpa. Então, atrapalhei o seu raciocínio, não? Não, você complementou. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Resumindo esse nosso ponto, nós temos justiça num primeiro momento, lá naquele primeiro momento, naquelas primeiras passagens que nós trouxemos, como sinônimo de caridade, né? De solidariedade, como nós dissemos, só resumindo, de fraternidade. E nesse último ponto agora nós vamos ter justiça como sinônimo de magnanimidade, né? Quando Pilatos reconhece a magnanimidade de Jesus, ele chama Jesus de justo. Então, justiça como sinônimo de magnanimidade. E nós queremos lembrar que justiça é a saciedade de necessidades basilares do espírito, fundamental para a nossa evolução na vida. Aí, observem que eu grafei vida com V maiúsculo e ainda sublinhei o V, porque nós estamos nos referindo, de fato, à verdadeira vida, à vida eterna. Então, essas características, esses requisitos de justiça, digamos assim, são fundamentais para a nossa vida eterna. Enquanto eu pensava nisso, eu lembrei de outras passagens, né? Interessante. Por exemplo, quando se fala de caridade, de solidariedade, eu lembrei de uma passagem do próprio Sermão do Monte, quando Jesus fala: aquilo que quereis que os homens vos façam, façai vós primeiro a eles. Lembrei de Francisco de Assis, quando ele diz para nós que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Tudo isso é sinônimo, são, vamos dizer assim, não são requisitos, mas são partes, digamos assim, da justiça. Reciprocidade, parte de justiça. Né? Então, nós temos que justiça, no sentido que Jesus empresta esse termo no Sermão do Monte, é igual à justiça social. E justiça social bem aplicada, ela é um viés, é uma parte da justiça divina. Então,
para nós fecharmos este ponto de maneira bem reflexiva, nós trouxemos uma outra parte interessante do Sermão do Monte para a nossa reflexão, só para fechar o ponto, né? Quando estavam todos preocupados com o que ia comer, o que beber, o que vestir, Jesus diz para eles: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Significa dizer, né, é para a nossa reflexão, mas eu vou dar um pontapé na reflexão, né? Num mundo de que nos fala Jesus, né, num mundo em que se busca a justiça, em que se exerce, pratica a justiça como Jesus empresta esse termo lá no Sermão da Montanha, nós não temos dificuldades com as nossas necessidades básicas, que nós vamos falar daqui a pouco dela. Não temos essas necessidades, porque no mundo solidário, no mundo fraterno, as necessidades são supridas pelos próprios viventes desse mundo. Eu não sei se todos concordam comigo, mas é uma interpretação possível, uma reflexão possível na finalização desse nosso ponto, que nós chamamos de justiça, como foi colocado pela direção, né? Sob que ponto de vista? Então, sobre esses pontos de vista que nós estamos colocando aí. Então, para que nós não percamos mais tempo, vamos em frente. Jesus, o caminho. Eu já vou clicar logo aqui, porque está demorando um pouco também, não é? Mas Jesus, o caminho. Como eu estou falando muito blá, 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 com relação a Jesus o caminho, tomara que dê tempo, Tereza, antes de começar o vídeo, porque nós trouxemos um vídeo interessante para dar o pontapé inicial. Mas como está demorando a entrar, fale rápido, Tereza. Não, eu só queria falar o seguinte: o símbolo da justiça dos homens, né, que é a balança, né, representa bem a justiça divina, com o seu fiel perfeitamente embasado em nossas atitudes, sem deixar de desperdiçar nenhum movimento de nossos atos. Eu achei muito legal isso, essa representação da balança da justiça dos homens e a balança divina, né? Que não deixa de ser, só que o fiel dela é mais né? Preciso, né? Mais preciso. É isso. É verdade, é verdade. Nós estamos esperando também que esse vídeo está vindo das altas esferas, é por isso que ele está demorando. Vamos prestar atenção. Aristóteles morreu, e o pensamento grego foi pouco a pouco sendo substituído por um outro jeito de pensar a vida, o homem, o universo, e esse outro jeito também tinha um grande líder, um grande mestre espiritual. Eu vou querer a consideração de vocês sobre isso. Jesus nasceu em Nazaré, 350 anos depois de Aristóteles. Aristóteles, você sabe, era grego e estudou na academia de Platão. Jesus era judeu e se formou no judaísmo. Aristóteles tornou-se um subversivo na academia. Jesus tornou-se um subversivo no judaísmo. Jesus disse coisas que ninguém tinha dito antes. E Jesus, grande sábio que era, respondeu à nossa pergunta: o que a vida tem que ter para valer a pena? E a resposta de Jesus é impactante até hoje. Por mais que vivamos numa sociedade de cultura cristã, a resposta de Jesus, quando anunciada com clareza, produz extraordinário impacto nos espíritos de quem ouve. O filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena, é a vida assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível, sobretudo para nós, acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho.
com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. Jesus dirá mais ou menos o contrário. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. É permitir que o outro sorria o sorriso que, se você não fosse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta a alegria que, se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Lição de Jesus. Bem, os exemplos podem ir ao infinito. Basta que alguém que você ame fique doente, para que você gaste num único cheque tudo que tinha guardado para si. E aí você descobre rápido o que vale mesmo na hora de viver. A minha filha Natália é a mais nova dos meus filhos, tem 13 anos hoje. Quando tinha 4, foi acometida de gravíssima doença, rara no Ocidente. Síndrome de Kawasaki, um vírus letal. Funciona mais ou menos assim. Esse vírus só aparece em crianças de 4 a 6 anos. Esse vírus, se desincubar, mata a criança na hora. Mas tem uma vantagem. Se ele não desincubar por 2 anos, ele acaba morrendo. E a criança está definitivamente curada. 2 anos só. 2 anos esperando. Eu olhava para minha filha na UTI e eu me dizia, por que não troca? Eu fico no lugar. A vantagem é óbvia. Eu fico aqui e a criança fica livre disso. Como não estava dando certo, eu fiz proposta irrecusável. Pegue 20 crianças com isso. Ponha os 20 bichos em mim e liberte as 20 crianças. Agora a vantagem é mais do que óbvia. Não esqueça de pôr a minha filha no meio. Bem, pensando assim, eu aprendi coisas sobre mim. Coisas que eu não sabia. Eu aprendi que para mim a vida não era o bem de maior valor. Continuar vivo não era o mais importante. Porque se fosse o mais importante, eu não trocaria. Se fosse o mais importante, eu jamais faria aquela proposta. Então, naquele momento, eu aprendi que havia alguma coisa que valia mais do que continuar vivo. Eu aprendi, então, a maior lição de Jesus de Nazaré. A maior lição. O que mais vale na vida, o filé mignon da vida. Eu aprendi que o amor vale mais do que a própria vida. Por isso propunha a troca. Então veja, meus irmãos, eu achei muito interessante. É muito interessante ver um filósofo reconhecer a magnitude de Jesus, a importância do Mestre em nossas vidas. Clóvis Barros Filho não somente reconhece, mas divulga o quanto Jesus foi importante para ele num determinado momento da sua vida. E no que ele divulga, ele presta um serviço à doutrina do Cristo, ao mesmo tempo em que deixa evidente a sua fé. Eu gostaria de ouvir algumas considerações a respeito do posicionamento de Barros Filho. Alguém ousa, não? É um filósofo, né? Um homem de ciência, um estudioso. E ele faz essas colocações. Vamos ouvir Maria Tereza Tabosa. Apesar dele ser grande, eu vou falar só uma palavrinha muito pequena. Ele falou tudo, né? O amor acima de tudo. E quem mais semeou
melhor esse sentimento, né? Não foi outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Falta-nos, então, só segui-lo. Fato. Eu acho que você andou lendo o texto que eu preparei, hein? Eu não sei, não. Mas tem mais 3 pessoas para participar? Vamos lá. Pela ordem aí, tia Jaca. Maria Regina. Depois Marcelo. Abre o microfone, amor. Sim, eu queria dizer uma coisa, seu Júlio. Por nada. Nem vou tecer comentários do Clóvis, porque foi muito claro. Claro. Mas eu quero dizer ao senhor, o senhor ousou trazer esse moço, porque ele trouxe uma mensagem que cala o nosso coração. Certamente. Então, eu digo para o senhor um grande abraço. E entre tantas outras criaturas que convivem no mundo com cada um de nós, quantos têm lições e exemplos tão dignificantes para deixar para todos nós, não é verdade? É verdade. E ele falar do amor desse jeito. Então, olha que o senhor me dê licença, eu digo, o senhor ousou trazer esse exemplo. Um abraço grande. A senhora tem sempre esse olhar carinhoso, né, dona Maria Regina? Até me emociona, fiquei sem palavras. Muito obrigado, querida, por suas palavras. Mas tem mais um, Marcelo, né? Isso. A diversidade é uma grande mestra. Sem dúvida. Faz com que a gente reveja conceitos, que a gente reveja preconceitos e, principalmente, a gente começa a se encontrar e a identificar de que tamanho realmente são as coisas, nós e Deus. E é nesse momento que a gente consegue enxergar a grandeza da vida. Então, a gente, quando a vida vai muito tranquila, a gente precisa, às vezes, que Deus, né, nos dê algumas adversidades em campos diferentes para que a gente possa realmente crescer. Muito bem, Marcelo. Nós vamos falar exatamente isso agora no decorrer desse nosso ponto. As palavras de Barros Filho, elas vão ao encontro do pensamento do cardeal Carlo Maria Martini, considerado um dos mais progressistas cardeais da Igreja, mas que já está desencarnado há algum tempo. Vamos ver o pensamento do cardeal. Ele diz para nós o seguinte, olha, Ih, rapaz, Tia Jaque, lê para nós, por favor. Cada uma das bem-aventuranças tem um significado muito profundo, mas é importante refletir sobre o valor geral desses versículos como um todo. As bem-aventuranças revelam uma misteriosa reviravolta antropológica que consiste na passagem do ter para o ser, do ter para si ao ser para os outros. Trata-se fundamentalmente de fazer da própria vida uma doação. Olha só, né? Trata-se fundamentalmente de fazer da própria vida uma doação. De fato, Jesus nos propõe uma mudança altamente significativa na nossa vida. Como diz o cardeal, sair do ter para si, que é uma proposta da sociedade para nós o tempo todo, e caminhar para o ser para o outro, como Jesus fala para nós, como o próprio filósofo também falou para nós, sugere uma movimentação muito profunda no nosso comportamento. Essa mudança profunda promoverá o expurgo paulatino do egoísmo ainda bastante enraizado em nós. E, consequentemente, impulsionará a nossa caminhada pela senda do progresso. Jesus propôs este caminho como via para a verdadeira felicidade,
a plenitude da vida para todos aqueles que se dispusessem a segui-lo, como disse aí alguém, se não me engano, Teresa. Mas nós sabemos que seguir Jesus não é uma tarefa fácil, de vez que Jesus encarnou e encarna todas as virtudes elencadas nas bem-aventuranças. Por isso, ele é o caminho para a felicidade, para a plenitude da vida. Desde que nós nos propomos a estudar as bem-aventuranças, nós observamos que realmente em cada uma delas, Jesus revela uma virtude. O cardeal disse para nós que é importante refletir sobre o valor desses versículos como um todo. De fato, o pensamento do cardeal Martini vai ao encontro do pensamento de Sérgio Lopes, quando ele diz para nós, eu vou pedir a Carmen para ler para nós. Por favor, Carmen. Seria uma ingenuidade imaginar que essas qualidades devam ser desenvolvidas em sequência linear, ou seja, uma depois da outra. Elas estão entrelaçadas e interligadas. À medida que se desenvolve uma, a outra também se desenvolve. Não estão separadas e só é possível avançar em uma se a outra estiver, de fato, também avançando. É como uma rede, uma teia, não como uma linha. Obrigado, cara. Nós aprendemos bem isso, né? Quando nós falamos lá sobre os pobres de espíritos, acerca da questão da humildade, que nós vamos ter que falar mais um pouquinho daqui a pouco. Então, veja, de fato. Mas se essas virtudes, essas qualidades são reveladas em cada uma das bem-aventuranças, didaticamente, nós precisamos analisar uma por uma. Assimilar em conjunto, porque, como disse Sérgio Lopes, é como uma teia. Então, assimilar em conjunto, mas analisar individualmente. Tanto isso é verdade que, quando nós tratamos aqui dos pobres de espíritos, ou seja, da humildade, nós vimos da importância da humildade para nossas vidas, para nós. Né? Porque a humildade é a base para a aquisição de todas as outras virtudes. E por que a humildade é a base da aquisição? Porque a humildade mostra a nossa dimensão, o nosso dimensionamento real, o nosso tamanho real. Quando nós vimos aqui a resignação, nós vimos também que a resignação nos leva a aceitar as adversidades da vida com sabedoria, sabiamente. Seguindo essa linha, nós vamos ver aí a esperança, a perseverança, a brandura, a pacificação de que nos falou na semana passada Maria Paula. E aí nós fomos observando, à medida que nós fomos estudando, nós fomos observando a transcendência de cada uma e a relevância de cada uma das bem-aventuranças e da sua aplicabilidade para a nossa evolução espiritual. Como no dizer de Sérgio Lopes, e eu vou pedir a Carmen novamente, por favor, Carmen. Você leu pouco, hoje falou pouco, pedindo a sua participação maior. Certo. As primeiras bem-aventuranças nos revelam virtudes de caráter interior, onde o apelo é para o desenvolvimento espiritual decorrente de esforços que levam o espírito a desenvolver-se por si mesmo. Em bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, Jesus nos apresenta a justiça divina e a vida extrafísica. É mágico. Interessante, hein? Geralmente, a fé eclode a partir das necessidades, da fome e sede da alma diante das dificuldades da vida.
Não é por acaso que a busca pela espiritualidade se dá, via de regra, depois de algum infortúnio. Então, veja, tem mais. Espera aí só um pouquinho, cara. Fica por aí. Mas veja, Sérgio Lopes diz para nós, geralmente a fé eclode a partir das necessidades, da fome, da sede da alma, diante das dificuldades da vida. E não foi exatamente isso que aconteceu com o filósofo? Diante da doença da filha, ele percebeu essa dificuldade, a necessidade, ele teve fome e sede de justiça, mas que justiça é essa? Nós poderíamos acrescentar lá naquela chave que nós fizemos, da misericórdia divina, da caridade divina, para que a sua filha fosse curada. E aí ele se veste de humildade e propõe a troca. Eu fico no lugar. Bota 20 vírus em mim e resolve o problema de 20 crianças, mas salva a minha filha. Olha só que interessante, não é? Depois da dificuldade, como o Marcelo falou aí também para nós. Muito interessante. Acho que só tem mais esse pedaço, Carmen. Só tem mais esse, por favor. Não é comum as pessoas se interessarem pelas questões da alma quando tudo transcorre normalmente em suas vidas. Salvo exceções, a maior parte dos seres humanos interessa-se pelos assuntos da transcendência quanto todos os argumentos da vida comum são insuficientes para atender suas demandas. Mas não é assim mesmo? Não é assim mesmo que acontece, meus irmãos? Não é? Quando tudo que a gente pode recorrer faliu, aí a gente põe o pé, põe-se de joelho e clama. Desenvolve. Muitas das nossas virtudes se desenvolvem nesse momento, como trouxe aí para nós Marcelo Berlim. Então, vejam, para a gente... Epa, mais 2 participantes levantaram a mão. Então, antes de eu começar essa parte, vamos ver esses participantes aí, por favor, Tia Jade, pela ordem. Marcelo e depois Tereza. Certa feita eu estava fazendo um tratamento com, eu acho que era com a Mônica, né, a mãe do Kaique, e eu tinha ido lá no Rubens de Faria Júnior, que à época trabalhava com o Dr. Fritz. E eu, muito comunicativo, perguntei à moça do lado, fiz uma amizade e perguntei se ela era espírita. Ela disse que, claro que não. Aí eu falei, interessante. A senhora é o quê? Eu sou católica. Eu falei assim, mas isso daqui não está muito diferente de tudo que vocês acreditam lá? Ela falou assim, é bem diferente, mas quando a minha filha ficou com esse problema, eu recorri a tudo. E agora estou aqui. Eu falei, mas como que a senhora interpreta? Meu filho, isso aqui é de Deus, eu só não sei explicar. Bom. Excelente, excelente. Maria Tereza Tabosa. Só para lembrar também, né, que é na hora da dor que a gente curva o joelho e se lembra de Deus. Não interessa a denominação religiosa. É verdade. Guarda isso que vai servir daqui a pouco, Maria Tereza. Então, vejam, meus irmãos, essa pirâmide é chamada Pirâmide de Maslow, e ela representa as necessidades humanas. E já há quem coloque no topo dessa pirâmide a transcendência. E transcendência, para nós, aqui, é a necessidade das coisas do espírito. Quando qualquer uma dessas coisas nos faltam, nós nos tornamos famintos e sedentos. Quando sentimos fome, é que temos necessidade de comer. Quando sentimos sede, temos necessidade de beber. Para as necessidades físicas, o alimento material. Para as necessidades, a saciedade das necessidades espirituais, nós precisamos de tudo que nós aprendemos até agora. Ou seja, da humildade, da resiliência, da caridade, da perseverança, da resignação. Mas, acima de tudo, nós precisaremos, como nos disse Sérgio Lopes,
da fé. A fé gera a resignação, e a resignação amplia a fé. É exatamente por isso que as virtudes se desenvolvem em conjunto. Essas qualidades nos conduzirão ao recurso da prece. A prece estabelece uma conexão entre nós e o Criador, e entre a espiritualidade superior. Ensinou-nos o Mestre: tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará diante dos homens. Neste ensinamento, Jesus nos ensinou, deixa eu ver aqui, peraí, que chamou atenção para a nossa necessidade de uma introspecção, digamos assim, né? De nos fecharmos para as percepções exteriores e focarmos no nosso universo interior. A verdadeira prece necessita do pensamento, do sentimento. Ela não é para fora, mas sim de dentro para dentro. Portanto, não tem necessariamente que ser sonora. Tem que ser sentida. O que Deus ouve são as nossas intenções, as intenções dos nossos corações. Então, meu amigo e minha amiga, a fé e a prece são requisitos fundamentais para saciar a nossa fome e sede de justiça. Então, vamos lá, caminhar para o final, senão vai passar muito. Considerações finais. Vamos fazer um resumo breve e rápido aqui. Olha só. Nós vimos nos bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, nós vimos que fome e sede são necessidades básicas do espírito. O sentido de justiça, por exemplo, é muito mais amplo do que nós estamos acostumados a conceber. A justiça diz respeito à caridade, à solidariedade, à fraternidade, à magnitude, sede e fome dessas coisas que nós temos, que, quando saciadas, são fundamentais para o nosso crescimento, a nossa movimentação na verdadeira vida, na vida eterna. E nós vimos que 2 requisitos para a saciedade, a nossa saciedade de justiça, um é a fé. Mas nós sabemos que a fé não é uma expectação contemplativa. Não. A fé requer, primeiramente, que nós já vimos, que é a base de todas as outras virtudes, humildade. A fé, como nos ensina a doutrina espírita, ela precisa ser raciocinada. A fé com base na razão. E como nos dizia Paulo, a fé sem obras é morta. Tiago, na sua 2ª epístola, ele dizia para nós que mostra-me a sua fé. Ele usava a 2ª pessoa. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu com obras te mostrarei a minha fé. Então, fé é sinônimo de trabalho. Trabalho. A caridade, nós já sabemos, é o amor em ação. A caridade nos impõe ação. A fé, ação, trabalho. E paciência, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, se a gente anseia, tem fome e sede de justiça, nós temos que ter também paciência. O tempo do Criador é diferente do nosso. E esses elementos nos conduzirão à prece. Como nós dissemos, a prece é o link, a prece é esse link que nos
nos liga ao Criador. Então, visto isso, vamos juntos desenvolver aqui as nossas considerações finais. Tereza já tem algumas coisas anotadas, que eu sei que ela vai anotando tudo, mas para não ser muito mal, muito perverso com vocês, eu trouxe um primeiro questionamento para que a gente possa responder de acordo com tudo que nós tratamos aqui hoje, à guisa de considerações finais desse nosso trabalho. Quem são os famintos e sedentos de justiça a que se referia Jesus? Quem são? Falem para mim, por favor. Eu não estou vendo aqui ninguém levantando a mão, tia Jaque. Por que será? Maria Tereza, para não dizer, né? Maria Tereza vai começar dando... Agora, você perguntou agora ela levantou a mão. Vamos lá. Só para... Gente, hoje a gente vai até meia-noite, tá? Não se preocupe. Ainda bem que eu ainda tenho aí umas 2h30, que bom. Então já passou, porque são 00:34 aqui. Em Portugal, né? Quem são os famintos e sedentos de justiça e que a que se referia Jesus? Na verdade, esses famintos e sedentos de justiça, eu diria que somos nós, a sociedade, né? Somos nós que estamos famintos e sedentos de justiça, porque ainda hoje estamos lidando com o contexto histórico. Lá no começo você falou sobre o contexto histórico, né? E eu me liguei muito nesse contexto. E, na verdade, nós ainda estamos nele, só que de uma forma atualizada, moderna, nas suas formas de violência, né? As guerras, me lembrou as guerras milimetricamente nos seus bombardeios, né? Atingindo exatamente onde eles querem atingir. O isolamento social e econômico de determinados países, levando países à fome e à ausência de apoio humanitário. A pandemia, quando a ausência de administração e logística e interesse faz com que morram milhões de pessoas no mundo, né? Cerca de 120 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, na verdade, esses famintos e sedentos somos nós, né? Que temos que buscar esse esclarecimento, essa palavra de Jesus, né? Esse reconhecimento divino, para que a gente deixe esse contexto histórico, né? De forma atualizada para trás, como uma coisa do passado. É isso que eu consigo visualizar. Então, Tereza, antes de passar a palavra para o Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta dentro da sua resposta. Nós vimos, Tereza, quando nós estudamos os pobres de espíritos, e nós chegamos à conclusão que são os simples e humildes, né? E aí nós chegamos à conclusão que a humildade é a base de todas as virtudes. Aí você diz assim, mas Júlio, os sedentos e famintos de justiça somos nós. Mas qualquer um de nós, Tereza, ou precisa já ter desenvolvido uma pontinha de humildade, buscar essa interseção com o mais alto. Não é? O que você acha? O que você me diz? Porque se eu ponho a sociedade, eu estou colocando todo mundo. E os orgulhosos? Nós vimos lá que, nesse contexto desses ensinamentos do mestre, não tem espaço, e os espíritos falam isso para nós, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, que não tem espaço para os orgulhosos. Lembra disso? Sim, sim. Eu diria que quando a gente usa a palavra sociedade, a gente está querendo colocar todos nós, na verdade, né? Porque o nosso fio de amor, de fé, de humildade, de raciocínio, trabalho e paciência, ele ainda é uma coisa muito tênue, né? Que a gente está brigando, lutando,
lutando contra as nossas imperfeições para que a gente consiga, né? E deixemos de ser esses famintos e sedentos da justiça, né? De Jesus. Aliás, que tenhamos em excesso essas qualidades, mas nós estamos no processo, então a gente se coloca como pessoas ainda que estão ainda muito a caminho, muito lento. Isso é uma mudança paulatina, mas que existe as exceções, nós não estamos numa panela só, né? Existem as exceções e nós estamos na luta, exatamente para tentar o caminho do amor, tá certo. Que é do amor e da humildade. Perfeito, perfeito. Marcelo. Eu acredito que os famintos e os sedentos de justiça são somente aqueles que já entenderam, que buscam respostas espirituais usando o contexto material. Ele já não pergunta por quê, né? Por que esse sofrimento? Ele diz por que o sofrimento acontece assim? É aqueles que já avançaram um pouco mais. Porque nós, muitas das vezes, nós não estamos entre esses aqui, né? Nós não somos os famintos e os sedentos de justiça. Muitas vezes nós não somos os humildes. Como disse lá atrás no teu estudo, é só fazer uma reflexão quando você fala de justiça, que a solidariedade, que é a fraternidade, que ajuda. Veja quanto que cada um de nós tem, sabe, pode e faz. É só fazer uma análise. Então, eu não me sinto nesse grupo. Eu me sinto envergonhado até, entendeu? Por tudo que sei, por tudo que posso e quanto que eu faço. Então, eu estou muito aquém de estar. Hoje, eu estou na escola estudando, porque o processo de ação eu pouco aplico. Com o tamanho de conhecimento que eu tenho, a balança não bate. Ou seja, a matemática divina, na minha matemática financeira divina, eu estou na equação, né, menor. Entendo quando a Teresa diz que nós estamos a caminho, mas para alguns de nós que vieram e reencarnaram na doutrina espírita, temos aí que acelerar o processo, porque se a gente fosse menos pior um pouquinho, a gente era católico, se a gente fosse menos pior, budista. Mas os espíritas, a quem muito foi dado, que conhece o plano espiritual, que conhece o Sermão da Montanha, então a nós, né, nós estamos do outro lado ainda do caminho, enxergando o que é, vendo o barco, mas a gente, a mais das vezes, não está lá para remar. Então, eu não sou ainda o faminto e nem o sedento por justiça. Quero muito mais por cultura e conhecimento do que efetivamente por transformação. Isso é o que eu sinto. Muito bem, muito bem. Você fez uma colocação interessante, Marcelo, quando você disse que do conhecimento que nós já adquirimos, o direito tem uma passagem que ele fala isso, né? Você, às vezes, tem um entendimento, nós temos um entendimento, mas ainda não conseguimos nos conduzir de acordo com esse entendimento que nós já possuímos. É um fato. Mas isso já nos incomoda. Isso nos coloca no processo. Mas eu diria, nem todos, né? Porque eu penso que já tem que começar a desenvolver algumas virtudes. Não é? Como a doutrina espírita nos ensina, eu acabei falando aqui, os orgulhosos não vão ter espaço, porque não vão se inserir nesse contexto, porque o orgulhoso basta a si mesmo. Né? Já vou dar a palavra a você, Eliane, mas eu fiz uma anotação aqui em que eu disse, lá nós colocamos, né, os caridosos, os solidários, os fraternos, e etc., etc., porque esses já atuam, já fazem, e têm sede de que a situação para aqueles que são beneficiários das suas ações mude. Então, eu vejo esses como famintos e sedentos de justiça. Por outro lado,
eu vejo também aqueles que são beneficiários das ações desses caridosos, desses solidários, desses fraternos, ansiando também por uma mudança, ansiando, tem sede, tem fome e sede de justiça. Mas todos os beneficiários, famintos e sedentos de justiça, serão saciados? Eu volto à questão do orgulho. Né? Aquele a quem as lições do mestre nada dizem, que não desenvolveu sequer uma pontinha de humildade, e a partir da humildade a gente sabe que nós desenvolvemos as outras virtudes. Aqueles que não chegaram a nada disso, e a gente sabe que é só uma questão de orgulho, porque aquele que não é orgulhoso, ele levanta a mão para o céu, ele tem fome, ele tem sede de justiça, ele começa a caminhada, estes estão no processo. Bom, Eliane, fala para nós. Na realidade, eu acho importante, no que a gente sempre conversa sobre o autoconhecimento, se nós nos enquadramos nos famintos e sedentos de justiça, ou se nos enquadramos nos famintos e sedentos que o outro seja justo. Né? É aquilo o que o Júlio comentou aí, sobre realmente se nós queremos mudar ou se queremos que o outro mude. Também tem isso. É sempre a reflexão necessária. Também, eu concordo plenamente contigo. Então, a nossa segunda questão, porque já fomos cobrados do horário, quem são os famintos e sedentos de justiça hoje? Aí eu trouxe essa colinha aí que eu encontrei e achei muito interessante. Acho até que isso daria muito pano para manga, mas o nosso tempo é curto. Então, quem ousaria dizer para mim quem são os famintos e sedentos de justiça hoje? Eu vou dar o meu pontapé para quem achar por bem complementar em razão do tempo. Eu diria que são aqueles que, independentemente de religião, como alguém disse, ou mesmo aqueles que não têm religião alguma, mas que, apesar das circunstâncias, apesar de todas as diversidades, esforçam-se por levar uma vida digna e ainda têm um olhar voltado para o semelhante. Nós não conhecemos pessoas assim? Pessoas simples, humildes, que lutam com sacrifício, com dificuldade, mas ainda tem o óbolo da viúva para doar para o outro. Eu acho que esses são os famintos e sedentos de justiça moderna. Não é? Eu diria mais, todos aqueles, como disse a nossa irmã Tereza, todos aqueles que anseiam em ver a sociedade brasileira mais igualitária, consequentemente mais solidária, mais fraterna, em síntese, todos aqueles que anseiam por uma sociedade brasileira mais justa e, para tanto, fazem a sua parte, honram os seus compromissos, vivem dignamente, cumprem as suas obrigações de cidadão. Eu acho que esses também se enquadram nos famintos e sedentos de justiça e que precisam ser fartos. Alguém colocaria mais alguma coisa para a gente passar para a última, por conta do horário? Tereza levantou a mão. Tereza, por favor. Rapidamente. Eu também diria que esses sedentos que tem famintos e sedentos de justiça hoje, né, são aqueles que rogam humildemente nas suas preces para que o bem se sobreponha sobre o mal, independente de quem esteja ou não no poder. É verdade, concordo plenamente. Então, para a gente fechar, a pergunta da direção está inserida aí. Que caminho seguir para saciar a nossa fome e sede de justiça e sentirmos plenamente fartos
plenamente saciados e felizes. Qual é o caminho que nós temos para seguir, gente? Rapidamente. Eu vou dar a resposta só por causa do tempo. Eu vou dar a resposta. Qual o caminho? O caminho, como não poderia deixar de ser, é Jesus. Não é? A espiritualidade não confirma para nós que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Jesus não falou para nós, ninguém vai ao Pai se não for por mim? Nós não falamos aqui hoje no nosso estudo do caminho que é proposto para nós, que ele propõe para nós? E nós dissemos, é difícil, seguir Jesus não é uma tarefa fácil, mas Jesus é o caminho. Tenho dito, minha gente. Eu vou botar aqui o nosso último vídeo, senão Tia Jaque vai chamar a minha atenção. Esse vai mais rápido, não está demorando tanto. Então, a gente não precisa ficar muito preocupado. E eu cortei assim, alguns pedaços, eu cortei um bom pedaço dele no início e no final, para que ele não demorasse tanto. Mas ele, só porque eu falei que ele é mais rápido, ele está demorando também, entendeu? Mas já estamos finalizando, e eu vou aproveitar enquanto o vídeo não começa para agradecer a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos. Desculpem aí por ter avançado um pouco no horário, mas tudo que nós vimos, tudo que nós percebemos e conseguimos aprender na noite de hoje, depende de nós. A mudança, a transformação, a saciedade da nossa fome e sede de justiça depende de cada um de nós, das nossas ações, das nossas relações, como nós estamos nos relacionando com os nossos semelhantes. Muito obrigado mais uma vez. Que Papai do Céu nos abençoe a todos. A Tereza vai fazer a prece. Em seguida, você encerra a gravação, ok, Ju? Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer pelo maravilhoso estudo da noite de hoje. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, visto por várias denominações religiosas e filosóficas. Nós falamos de amor e de humildade. Jesus querido, que possamos internalizar esses sentimentos dentro de nós, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, nos menores acontecimentos durante a nossa vida no lar, a nossa vida no trabalho, a nossa vida na rua, fora de casa. Jesus querido, é com o coração cheio de alegria que nós agradecemos pelo nosso irmão Júlio, de ter nos dado hoje um banho de conhecimento e de tanta esperança, de tanta fé e de muito amor. E assim, Mestre querido, em teu nome, em nome dos amigos espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos para dar por concluído esse grande momento da noite de hoje, que possamos levar, Senhor, para os nossos para os nossos trabalhos espirituais noturnos, daqui a pouco. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus.